Essa é a parte mais polêmica. Eu não pago comissão, por exemplo, a galera. Não paga comissão? Polêmica. Quanto que fatura hoje? 40 e poucos milhões no mês. No mês? É. Eu vou fazer igual o João Kleber. Para. Tô dedicado aqui, ó. Puta que eu pariu, hein? Você acha que veio aqui pra fazer um podcast legal com ele? Não. Esse escritório aqui é um grande investimento de account-based marketing. E se paga? Fala, galera. Olha só. O último vídeo que a gente fez aqui dentro do G4 foi um baita sucesso. Vocês comentaram um monte, deram um monte de like e a gente ouviu aquilo que vocês pediram pra gente. E hoje a gente vai lá na V4 Company, que é uma empresa que foi aluna nossa aqui da turma 2 do G4, grande Denner, eles são uma assessoria de marketing. A gente vai lá para falar um pouquinho sobre a área de vendas dele e um pouquinho como eles estruturam os dados e o papel do escritório que eles têm aqui em São Paulo. Eles têm um escritório aqui em São Paulo e também tem um escritório lá em Campinas, onde fica a maior parte do time. A gente vai entrar um pouquinho, abrir um pouquinho dessa caixa preta e mostrar para você como você deveria estruturar as ações da sua empresa, aquilo que você quer fazer, as informações e os dados que você precisa para crescer com eficiência, tá bom? Já comenta aqui, já segue a gente, já se inscreve no canal. Esse episódio também vai valer sua inscrição. Bora lá! Nardon, por que você e o G4 estão investindo tanto tempo e esforço no YouTube? Porque a gente acredita em duas coisas. Primeira coisa, o YouTube é um canal que tem mais profundidade. E a gente, no G4, tem profundidade nas coisas que a gente faz. Quando a gente está ali só no Instagram, a gente precisa ser raso, precisa fazer aquela frase de impacto, aquilo que chama atenção, e de fato não mostra a realidade do que é o nosso dia a dia, daquilo que a gente sabe, das pessoas que a gente conhece, e de como a gente pode produzir conteúdo que realmente impacte. E esse conteúdo precisa ser um pouco mais profundo. Conteúdos ali entre 12, 15, 20, às vezes 30 minutos, que vão falar um pouco mais do nosso dia a dia, do nosso lifestyle, mas também vão entrar em temas e conteúdos que são relevantes para você, empreendedor, utilizar e aplicar aí no seu dia a dia, na tua empresa. Quando você olha outros grandes empreendedores, como por exemplo o Fabrício Blois, que é o fundador da Movile, foi o CEO por muito tempo do iFood, hoje é o CEO da Prosus, tem mais de 100 bi de dólares que eles têm under management, né, que eles gerenciam para fazer investimentos de maneira global em várias empresas. Quando você olha para ele, para o Adib, entre vários outros fundadores, para o Guilherme Benchimol, são pessoas que dedicam tempo produzindo conteúdo com algumas razões. Primeira, se comunicar com a empresa inteira, então com os colaboradores que tem na empresa, para que os próprios colaboradores entendam quais que são as prioridades da empresa, aonde que a empresa quer chegar, mas também para ficar mais fácil de recrutar gente boa. Quando você tá ali se expondo, falando que você acredita, os valores que você tem, os talentos, elas começam a te seguir, pô, talvez seja legal trabalhar nessa empresa aí, acredito e concordo com o que eles estão falando. E terceira coisa, de fato, é para se posicionar, trazer e pessoalizar essa relação entre empresa e clientes. E a gente entende que isso também gera muito movimento, que vai gerar uma audiência, que vai se conectar e que depois, dependendo do seu tipo de negócio, logicamente vai gerar vendas ou vai gerar retorno daqueles clientes que já consumiram com você. Acesso facial negado. Ó, galera, acabamos de chegar aqui na V4, vamos falar com o Denner. V4, que é essa grande assessoria de marketing para o seu negócio, e eles são grandes parceiros. O Denner foi aluno nosso da turma 2, faturava na época R$200 mil. Hoje, se eu não me engano, fatura mais de 20 milhões por mês. Baita empresa, e a gente está aqui para pegar um pouquinho da percepção dele e um pouquinho como eles funcionam. Valeu, irmão. Cadê o Denner? Tá aí? É? Boa, vamos lá então. Cadê o Dr. Denner? Tá lá. E aí, mestre? Cheguei na hora que deu, já vou pôr o mic, já vamos direto pra brincadeira, bicho. Ó, galera, eu vou dar um spoiler. Se olhar aquela tela dele ali, ó, vamos ver aqui de perto. Você vai ver o quanto que esses caras cuidam de dados e números aqui na V4.
Tem uns 5 metros quadrados de número. 5 metros quadrados de LED de número. Só antes de eu mostrar pra ti esse número, deixa eu te explicar por que esse escritório existe. Ele não é o nosso escritório. Muita gente que tá te vendo aqui quer vender pra grandes clientes. E a gente não tem nosso headquarter aqui em São Paulo. A gente tem nosso headquarter lá em Campinas, antes era o Rio Grande do Sul. Esse escritório aqui é um grande investimento de account-based marketing. Tá? Então, de marketing baseado em grandes contas, Exatamente. é isso? Então, a gente queria se aproximar mais de grandes clientes e a gente começou a fazer alguns eventos aqui em São Paulo, lá com vocês, com a XP, no Google, começou a dar muito certo. E a gente começou a fazer nosso podcast, deixa eu mostrar ali rapidinho pra galera, logo a gente volta aqui pra mostrar o BI. Por que eu criei o podcast? Falei, cara, é um jeito de eu conseguir que um grande cliente venha até nós. Agora há pouco tava o General Manager da Dell aqui. Então sempre que eu queria... O Diego Puertas? Ah, ele que tava aqui? Que legal. Hoje. Então toda vez que a gente queria gravar com alguém, a gente convidava no podcast. Começamos a fazer isso online, depois começamos a fazer no estúdio aqui onde vocês gravavam lá também do Marcelo Toledo. Do Toledo, gravava os podcasts de vocês. E aí era bom pra conseguir atrair o cara, mas eu não conseguia fazer um relacionamento, ficava ruim. Daí a gente olha, o estúdio tá aqui hoje e o escritório tá em volta. Perfeito. Então a Isca vem aqui no meu podcast. Então, Diego Puertas, da Dell, você foi roasted. Você acha que veio aqui para fazer um podcast legal com ele? Não, não. Então, ó, esse caso é legal. Tipo, o Diego, eu conheci ele em Austin. E aí eu, pô, legal, a gente é gaúcho, não sei o que. Cara, vamos conversar mais? Vamos lá no podcast. Pode servir numa prospecção ativa ou pode ser numa extensão de relacionamento que eu quero fazer. Quando você vê isso, é uma estratégia de fato de você conseguir trazer as grandes contas, de você conseguir se posicionar, de você pegar esses recortes desse conteúdo também para viralizar no Instagram, em outros lugares e atrair mais topo de funil, também trazer autoridade para o seu convidado e para você, porque você transfere um pouco disso. Tu gera valor pro cara. Tu gera valor para ele e para você, todo mundo sai ganhando e no final, se sair negócio, maravilhoso. Tu fez um conteúdo maneiro e é isso aí. Se sair, saiu. Então aqui tem o espaço de eventos desse lado e aqui... Então são várias salas de reunião, espaço de evento. Então aqui essa flagship, né? Basicamente é para isso, para fazer relacionamento. Algumas pessoas vêm trabalhar aqui e aqui é só a galera de produção comercial de São Paulo, que é só a galera que trabalha para esses clientes. Entendi. Trazendo esses clientes. E é um ponto muito bom. Então esse aqui é um grande case de account-based marketing, que é um lance que a galera sempre me pergunta nas aulas do G4. Putz, eu vendo para contas específicas, como é que faz? Cara, o que eu vou mostrar aqui não necessariamente funciona para esses clientes grandes, mas isso aqui já funciona. Pô, é um investimento significativo para... E se paga? Se paga, pô. Um contrato desse paga o custo inteiro do ano inteiro. Aqui custa R$1 milhão por ano. Perfeito. 1 milhão e pouquinho. Então, um contrato vai dar mais do que isso, né? Um contrato grande. Perfeito. E quem que vocês têm hoje de cliente grande que você pode abrir? XP, Sicredi, Cicobi, Banco ABC, de Financial Service, que eu sei bastante de cabeça. E como você remunera o teu vendedor? Essa é a parte mais polêmica. Eu não pago comissão, por exemplo, a galera. Eu só pago... Não paga comissão? Polêmica. Galera, ó, só essa polêmica aqui vale você dar um like aí e já se inscrever no canal aqui do Nardon. Essa daqui, ó, vou fazer igual o João Kleber. Para. Tô dedicado aqui, ó. Então já segue aí, dá um like. Me conta como assim você não paga comissão pro vendedor? Loucura. Cara, a gente parou de pagar comissão faz uns 3 anos por dois motivos. Um deles era não incentivar o cara a empurrar a venda, dado que o nosso trabalho é de longo prazo com o cliente. Perfeito. Tá, então esse foi um dos primeiros motivadores. Depois a gente viu umas pesquisas também que diziam que o vendedor com remuneração alta, fixa, sem variável, ele tinha uma saúde emocional melhor e era mais fácil de recrutar talento. Então, se eu quiser tirar um vendedor pica do meu concorrente, que ele já é top lá, se eu chegar e falar assim, cara, vou te pagar 2 conto, mais variável pode chegar a 10, e ele ganha 8 lá. O cara fala, pô, muito risco. Eu falo, cara, vou te pagar 9 fixo. E o cara já é top lá, e o cara top, ele não é top só porque ele ganha comissão. Essa é a teoria, porque teu dev não ganha comissão, ele não trabalha? Trabalha. As pessoas que são normalmente competentes e competitivas, porque tu cria outros estímulos competitivos, né? Tipo, a gente patrocina a Porsche Cup, aí o cara que vai na sprint, na corrida, é só o top, melhor aí entra onde a gente comissiona só vendas oriundas de indicação. Como assim? Porque pensa assim, ó, eu gastei ali 2 milhões e 200 de mídia esse mês, até agora, falta uma semana pra acabar o mês. Então a comissão, a gente fala, cara, a comissão o Google e o Facebook já morderam. Esse foi o meu variável que variou no mês. Se eu te pagar mais, cara, não sei se eu tenho margem. Não sei quanto é que vai ser o MQL, já tá acima do que era passar.
Agora, se tu pegar esse lead e tirar uma recomendação De alguém. de alguém, então eu te dei um lead do Google, do Perfeito. Facebook, e tu foi fazer uma reunião com esse lead, e tu tirou uma recomendação desse lead, que era uma oportunidade, não era cliente, e essa oportunidade fechou, aí eu te dou uma comissão agressiva pra caralho. Metade do contrato. Porque, basicamente, você não teve o gasto do Google Exatamente. pra conseguir isso. Que a gente fala que é transformando vendedores em mídia. Legal. Daí tu virou mídia. O último cara do mês passado ganhou 30 mil reais de comissão de indicação. Porque o contrato é alto, né? E qual que é o salário dele? Ganha 10 mil, mais ou menos. 10 mil, ganhou mais 20 mil de comissão. Eu ganhei uns 30 mil naquele mês, mais o rolê da Porsche. Ano passado, o top 1, a gente deu no final do ano ainda 50 mil, mais uma viagem pra Nova York. Agora, e se o cara não tá performando? Corta. Daí você corta. Corta. Não, Mas, tempo de reação, se não reagir, corta. mas você acompanha a meta dele. Acompanha, rank individual, o mínimo que ele tem que ter de taxa de conversão, papapá. E daí, cara, parou de converter ou tá indo mal. Porque, cara, o grande BO aqui, eu sei que esse tema é polêmico, mas todo mundo vai entender quando fala assim, ó. O problema da venda é que tu dá lead. Ah, mas eu pago comissão, não tem como. Se tu não dá lead, tudo bem. Se eu sou uma imobiliária, o cara tira o lead sei lá de onde. Agora, o foda de tu dar lead é que o cara vira um herbívoro. Então ele ganha sempre pronto. Tu vai tentar fazer um programa de recomendação, né? A gente tá 2 anos investindo nesse programa, é difícil o cara pedir, velho. Muito difícil, porque ele não é carnívoro. Entendi. Ele não tá acostumado a Ele não tá caçar. indo pro ataque. Não, ele só reage. E agora... Aí o trampo fica todo na mídia. Perfeito. Agora, quando você coloca esse ponto a mais de você vai ganhar na indicação muito mais, daí o cara vai pra cima de querer trazer mais gente. E aí a gente compensa pra caramba nesse aqui, entendeu? O que é esse painel aqui de 5 metros quadrados? Então esse aqui é a produção comercial. Então a gente tem basicamente o resultado deste mês. Uhum. Então aqui, ó, por exemplo, esse mês a galera fechou 5,7 milhões em MRR, 76 mil dólares nos Estados Unidos. Então, a receita anual que você gerou esse mês até agora... Não, tudo bem, é mensal. Mas é 12 vezes isso. Então, seria esse mês, você produziu em contratos cerca de 60 quase milhões. 60 milhões de... Um pouco mais, né? Isso. E aí a gente tem na rua quase 10, vai chegar a quase 10, ó, 9,5 milhões. Além disso ou no total? Não, total. Total. Então, você ainda se tem mais... assinar 100% do que tá na rua, a gente chega a quase 10 milhões. Então, que daria quase 120 milhões de novos contratos anuais Isso. que você fecha. Porrada, hein? Fora os Estados Unidos, que a gente tá começando lá, que parece pouco, mas em real é muito, né? Mas daqui a gente divide inside e outside, então a gente tem o time que é... Inside. Que é Tá tipo bom. o nosso time, que é nosso funcionário. Que fica lá Em em Campinas. E aqui é os parceiros, que é o outside, que aí é canal de franquias, no caso, do nosso modelo, né? Mas aqui o outside, basicamente, é a franquia fazendo venda. Exatamente. E dela faz a venda pra ela, que vai o cliente, ou a pra ela. venda vai pra rede? Vai pra ela. Entendi. Majoritariamente vai pra ela. Então você gera Se tu lead ver pra aqui, ele... ó, a fonte que mais trouxe foi o Lead Broker. Mas eles também tinham que pegar de indicação, prospecção ativa. Lead Broker é a ferramenta que a gente desenvolveu para distribuir lead na rede. Perfeito. Tem essa parte aqui, ó. Que é quando a gente investiu em mídia. Então a gente investiu 2,2 milhões esse mês de mídia. Gerou 5,3 mil MQLs. Aí bocou 1.300 reuniões, executou 1.100 e fechou 374. Contratos. 384, né? Valor do MQL, custo por MQL. Então você gastou 418 para cada MQL. Então do MQL para você fazer uma conversão é 7%. Então você está gastando quase 5 mil reais de cuja aquisição de cliente para cada cliente novo. Direto da mídia, sim. Nem todos são vendidos de mídia, era que é só mídia. Só mídia. Pode ver que não vai bater. Eu tenho 4,3 de deal, mas tem 5,7 milhões fechados, porque nem todos vêm da mídia. E aí, como é que funciona o esquema? Aqui é Estados Unidos, então a gente gastou 430 mil de mídia nos Estados Unidos para fechar 76 mil dólares. Aí aqui é o esquema maneiro, ó. Os franqueados, eles depositam um valor numa plataforma. Então, eles depositaram esse mês 2,7 milhões de reais. E eles usam esse saldo para comprar os leads que a gente gera. Leads que eles compraram 2,2 milhões de reais em leads. Então tem 500 mil ainda que eles podem gastar esse mês, ou... Não necessariamente, porque daí eles compraram deals fechados. Então, toda vez que eu gero um lead, ele pode comprar com esse saldo, que ele comprou 2,2 milhões. Só que se ele não comprar o lead, o meu time de inside atende. E se o meu time fechar o contrato, ele vende o deal fechado, o contrato assinado. Mas vende mais caro. Vende mais caro, que daí é os 756 mil reais. Então ele comprou 2.200 de leads para ele vender. Isso. E ele comprou de deal fechado 750 mil. E aí, se ele somar os dois, vai dar mais do que eles depositaram. Por quê? Porque ele tinha saldo do mês anterior. Entendi. E aqui é o franqueado que mais gastou. Ó. O Boa depositou 300 mil reais no mês, que é o Cole. Aí vai sucessivamente. Legal. Aí aqui vai ter monetização, aqui vai ter
a base geral de clientes. Isso que é legal, que é tudo que a gente vende só para clientes ativos. Então, 327 clientes compraram 2 milhões de reais de contratos novos. Clientes ativos que recompraram. Então, você está aumentando... coisas novas, Então, você está aumentando a LTV dele, o Lifetime Value. De tudo isso daqui que você está mostrando aqui pra gente, o que você olha todo dia? Tá aqui ou tá no teu computador? Não, pior que tá aqui. Esse aqui é o que mais eu olho todo dia, vou te falar. E isso daqui também tem lá em Campinas? Igual? Tem esse e muitos outros, porque tem mais espaço pra ter mais tela. E como que você faz lá em Campinas? É por área que você coloca as telas com os dados, as informações? Sim, porque aqui é mais produção comercial. Aí tem, por exemplo, como isso que converte em caixa no financeiro, aí tu vai ter questão de NPS, CSAT na parte de operações, tem a parte de franquias que não tá aqui, tem a parte da stage que não tá aqui, aí essas áreas vão ver outras coisas. E por que é importante você ter essa visualização e o time inteiro ter essa visualização aqui, na tela e não no computador aqui, como cada um tem? É porque eu acho que o cara não fica necessariamente olhando para esse número, dentre os enxurradas de números que eles podem ter na tela, nada garante que ele vai estar. Ninguém tá nessa tela agora aqui que a gente tá olhando, tá ligado? E aqui a gente tá vendo realmente em real time quanto a gente tá em relação ao que eles deveriam estar. E agora, o que você faz ou o que o teu time de diretores faz de ação quando eles veem que vocês estão fora da meta? Por exemplo, aqui me parece que vocês estão um pouquinho atrás da meta, para eles irem lá e fazerem o negócio acontecer. Todo dia eles reportam no canal, lá no nosso intranet, no caso de G-Suite. O líder da área diz o resultado dele em relação à meta e o que ele vai fazer pro resultado bater caso não esteja em linha. Então todos eles têm que ter uma problema, causa e ação para todos os problemas que eles têm. Aí a gente tenta inventar, por exemplo, cara, estamos abaixo aqui, tem um aqui account que eu posso ir lá e fazer uma coisa. Eventualmente ele vai lá e pede pra gente gravar um vídeo pro cliente que tá no final do pipe, alguém mandar um direct, os caras inventam no caso de aquisição. Já me pediram muitos vídeos aqui, já me pediram muito. Eu sempre mando um lá pra galera. Gravar ad, pra mídia. Literalmente todos os dias eu vou ver o resultado disso aqui e ver se tá on track. Porque se o cara ver só depois, não dá tempo de reagir, entendeu? Perfeito. Existe alguma rotina de reunião que vocês fazem semanalmente para rever esses números ou é tudo lá no canal, na intranet de vocês? As áreas têm, eu não participo dessas. Então, você participa de quais? Eu só participo de uma com os diretores, toda quarta-feira. E daí o que vocês discutem lá? Cada semana tem uma agenda, então tem uma que é indicadores, uma é freestyle, a outra é as pautas estratégicas, a outra é freestyle. Freestyle é tipo assim, os BO que estouraram no meio do caminho. Então a de indicadores é muito forte sobre indicadores, esses aqui. A freestyle pode ser indicadores ou eventualmente entra alguma coisa torta que a gente tem que resolver. E aqui a estratégica, por exemplo, entra muito pipeline de M&A, que agora a gente tá vendo bastante. Perfeito. Então o cara que tá cuidando de M&A vem, esse aqui é o pipeline, esse aqui tá, vamos fazer uma proposta. A gente fez semana passada uma proposta. E aqui, esse dashboard, ele muda ao longo do ano ou não? Ele fica estável e sempre são os mesmos indicadores? Ao depender das prioridades da empresa, a gente altera o design. O design, você quer dizer as informações que vão ali dentro. E daí, por exemplo, uma informação nova que vocês colocaram foi Estados Unidos, que há 6 meses atrás não tinha, agora tem, então você fala, pô, é importante. Começou a ficar relevante, é importante eu ver aqui a no forma dia a como a dia. gente lê, por exemplo, a gente está abrindo mão de ler os números como MRR, está passando ali como Booking, que é uma outra forma de ler receita. Isso provavelmente vai mudar logo mais também. Que é aquela visão que eu falei dos 12 meses, ou não? Agora, fala um negócio pra mim. Você foi aluno, turma 2 do G4. Quanto você faturava lá na época? A rede faturava 300 mil por mês. 300 mil, eu errei. Eu tinha falado que era 200 mil. Quanto que fatura hoje? 40 e poucos milhões no mês. No mês? Mesmo indicador. É isso. Puta que eu pariu, hein? De 300 pra 40 milhões. O Leonardo não podia ter investido, né? Investiu. Não investi, vacilei, dói, você sabe disso que dói, mas tudo bem. Mas a gente ajudou você a conseguir investidor. Somos grandes parceiros e é isso que importa. Ver você feliz, ver a V4 indo bem, crescendo e entregando tanto valor, que é o que a gente quer que aconteça com muitos dos nossos alunos. Eu acho que aqui, galera, o insight para vocês é o seguinte: toda ação que a gente quer tomar no nosso negócio, uma ação de aumento de vendas, ela vem baseada numa informação que você precisa ter um dado.
Então você quer aumentar vendas? Qual informação eu preciso ter e olhar que vai me mostrar a causa raiz do meu negócio está indo bem ou mal, para eu entender onde está o problema, poder atuar ali, para isso virar uma ação de aumento de vendas. Então, galera, sempre que você for medir as coisas dentro do seu negócio, pense nesse contexto do dia ao contrário, né? Então, dado, informação, ação. Começa pela ação. Qual ação que você quer tomar? Qual informação você tem o dado para considerar essa informação ou não. E basicamente é isso que ele tem aqui. Quais que são as informações mais importantes para rapidamente eu saber onde que está a causa raiz de eu estar indo bem e replicar mais, ou a causa raiz de eu estar indo mal, parar de fazer isso e rearrumar a rota para daí eu bater a meta do mês. Duas coisas, acho que para complementar aí no final, que é para chegar nesse nível que vocês estão vendo aqui, ou no nível que vocês vão ver em outros vídeos aí do Nardon, um baita trabalho, mega complexo e longo prazo. Eu vou dar aula às vezes lá no G4 Growth e a galera mal faz Google Search, né, que é o mais básico. Aí às vezes o cara quer dar 1000 piruetas e tudo mais. Então, cara, tem coisas muito básicas que precisa fazer por muito tempo para dar um resultado substancial. E mesmo quando der, nessa situação, até falando hoje com o Diego lá sobre a Dell e vendo o G4, todos os negócios, seja a Dell, seja o G4, seja a V4, vai ter um caos constante. Toda hora tem BO, cara. É o vendedor que para de vender, é o canal que para de funcionar, então não tem fórmula mágica. E o último aspecto que a gente falou pouco lá, que é os 300 e poucos clientes que compraram coisas novas, pra mim é o meu grande foco. Uma vez que a gente tem uma base muito grande, tem 7 mil clientes aqui, 20 mil, além dos 7 mil que não estão ativos. Nosso maior foco do ano é vender mais para os mesmos clientes. A gente fala de NRR, Net Revenue Retention. Então, como é que eu consigo, não necessariamente reter todos os clientes ou depender da aquisição, mas eu fazer com que o cliente que já compre, como eu fui aluno do G4 meia década atrás e sou cliente do G4 até hoje, durante 5 anos, não porque eles criaram um produto necessariamente de recorrência, mas porque eles foram criando novos produtos que eu fui indo de um para o outro, volta para um, deixa de usar o outro, vai para aquele outro, tem uns que eu nunca usei, mas o portfólio vai me atendendo em N momentos. Então, e não só você, os seus diretores e o seu time, exato, as suas franquias, né? Isso. Seus parceiros de negócio e assim então, por cara, diante. é um landing, ele entrou na empresa e ele expanding, né, que a gente fala. Vai expandindo. Vai expandindo dentro da empresa. Então, hoje, eventualmente eu vou lá, mas o meu time sempre tem alguém envolvido em qualquer produto dos caras, porque eles foram expandindo aqui dentro. Então, isso é um baita case, porque tem muita oportunidade em casa aí pra nós. Tener, obrigado, visita, irmão. Espero que vocês tenham gostado. Manda comentário aqui sobre o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Quem mais vocês querem ver aqui no meu canal, que eu arranjo de lá visitar a empresa e mostrar um pouquinho, que nem eu mostrei aqui, da flagship aqui da V4, que fica aqui pertinho do nosso escritório, inclusive, e eles têm essa visualização, tanto aqui quanto lá no escritório de Campinas, que a gente também tem que gravar lá um outro dia, legal, né? Lá é gigantesco, é uma loucura. Pega o helicóptero do Nardon e a gente vai lá. O meu. Daí a gente vai lá pra mostrar pra vocês a churrasqueira que esse cara aqui tem, direto lá do sul. O cara é viciado em churrasqueira. Ela, né? Esquece. Valeu, irmão. Tamo junto. Boa. Valeu. Acabamos de sair aqui da V4, baita papo legal com o Denner. Uma coisa que eu quero salientar aqui pra vocês, galera, é o seguinte. No G4, a gente fala muito sobre o modelo de OTE, On Target Earnings, que eu falei aqui em um dos vídeos do canal, que a gente mostrava o time que a Mari estava apresentando. E é um modelo que funciona muito bem, por quê? Porque 70% do valor da remuneração, se o vendedor atinge a meta dele, é fixo e 30% é variável. Então, aquele 70% fixo ele já vai ter por default. Aqui na V4, ele falou que ele não tem comissionamento, então eles não têm esses 30% a mais, né, que você dá pro vendedor. Ele faz um salário fixo e remunera daí se ele consegue trazer uma indicação daquele próprio cliente, né? Num modelo muito mais igual a Prudential faz de trazer recomendações. Então vocês viram que nem todo modelo funciona para todo mundo. E no fim do dia existem as melhores práticas e existe aquilo que funciona na prática no seu negócio. Por isso que é importante você estar nessa comunidade junto com gente boa que testou coisas diferentes, evoluiu e falou, no meu caso, isso funciona melhor e tá tudo bem, mas existem as melhores práticas, e a melhor prática aqui, tanto da V4 quanto do G4, é fazer o quê? É pagar o fixo bem para o seu vendedor. Fixo alto ajuda ele a ter previsibilidade, ajuda ele a ter segurança, e essa segurança é importante para que ele consiga daí sim dar aquele extra mile, dar aquele a mais para conseguir bater a meta dele. Logicamente, tanto no G4 quanto na V4, vendedor que não está batendo meta,
sai do time. Outro ponto importante é o seguinte, esses modelos são constantes evoluções daquilo que funciona bem para o momento que você está na tua empresa. O G4 não começou com esse modelo de OTE, ele foi evoluindo para esse modelo de OTE, assim como a V4 não começou com esse modelo de valor fixo, ele foi evoluindo até chegar nisso. É uma evolução contínua. Teste, erro, acerto, melhora. Isso é o que você deveria ter na tua empresa também. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui. Valeu, falou. Segue o canal, dá um like, compartilha com os amigos, faz todas essas coisas aí para fazer o canal continuar crescendo, tá bom? Valeu, beijo, tchau!